Pessoal, aqui um ponto importante, também vale a pena a gente ter presente. Existem diferenças, obviamente, entre todas as operações, tá? E agora a gente vai destacar as principais. Uma das principais é o volume. Por exemplo, fornecimento de água para a cidade de Santa Cruz, através da Corsã. Bom, água é água, tem que ser tratada, tem regrinhas lá para ela ter a composição química correta para não prejudicar a saúde, mas eu abro a torneira, se está tudo certo, a água que sai aqui sai em qualquer lugar, mas é em grande volume, né? Tem gente que precisa de água para o seu processo produtivo, água no hospital, água no dia a dia, água que a gente bebe no bebedouro, enfim, um monte de gente bebendo água. Então, vocês imaginam o volume disso aí numa cidade ou numa região. Então, o volume é alto. Normalmente, volume alto associa a custo baixo. O que eu estou dizendo com isso? Se as minhas estratégias pedem custos baixos, eu vou ter que pensar em volume alto. Como conseguir escala, como produzir em grande quantidade. Em algum momento, talvez na trajetória de vocês aqui na Unisc, vocês já ouviram falar isso. Grandes escalas de produção, grandes volumes, normalmente a gente consegue custos unitários, custos de produção mais baixos. E o custo é importante o tempo todo. O contrário, né, pessoal, as operações também diferem em termos de variedade. Por exemplo, a água é água, não tem variedade, não tem água 1, água 2, água 3. Agora, se eu vou no supermercado comprar cerveja, vinho, refrigerante, o supermercado tem que manter uma variedade lá. E, claro, aí eles têm um controle de estoque lá que vai garantir que eles tenham o suficiente para atender os públicos-alvos deles lá, mas eles têm que manter uma variedade. Só que para eu manter essa variedade, eu vou ter que gastar mais espaço, vou ter que negociar com mais pessoas, vou ter que correr riscos de repente, uma ou outra marca não vender tanto, isso aumenta os meus custos. Se eu trabalhar com poucas variedades, não, eu só vendo água mineral aqui. Com certeza, tudo simplifica, tudo fica mais fácil, baixa os meus custos também. Outra coisa importante, tá, pessoal? Variação de demanda. Com certeza, todos vocês já ouviram falar em sazonalidade. Um hotel, por exemplo, hotel em Gramado, ou, enfim, um hotel de veraneio, tem demanda alta no inverno ou no verão, em outros períodos não tem quase demanda. Demanda é a quantidade de consumidores que estão consumindo o meu produto em determinado tempo. Então, se isso ao longo do ano, ao longo da semana muda, ao longo do mês, né, e muda bastante, a gente diz, então, que tem bastante variação. Por exemplo, num período, agora não está nem acontecendo, tá, mas num período de carnaval, só para vocês terem uma ideia como isso se espalha para outras operações também. Período de carnaval, normalmente aquele feriadão de fim de semana de carnaval, é o momento em que os hospitais, as UTIs, os ambientes lá para tratar traumatologia, essas coisas todas, né, acidentados, é o que mais aumenta, que tem que ficar ali de prontidão, de plantão o tempo todo, porque normalmente, em função, infelizmente, de problemas de trânsito, bebida, dá muito acidente. O hospital tem que cumprir a sua missão. Os bombeiros também ficam em alerta, enfim, polícia. Então, eles aumentam o contingente. Já durante a semana, semanas normais, tende a entrar num nível de mais tranquilidade, né? A semana que antecede a semana depois. Mas as variações, mesmo dentro de uma semana, podem ser brutais também, dependendo do tipo de operação. Quando a variação é grande, né, alta, eu tenho mais custos, imagina, né? Uma hora eu tenho que basta ter um médico lá que já resolve tudo, né? E no fim de semana, onde tem que ter UTI, traumatologista, não sei o quê, exame médico e tudo, raio-x, aí eu tenho que botar 5, 6 médicos lá de plantão. Claro que, como é que eu faço para ter esses caras em prontidão sempre, contar com eles, ter eles na hora certa, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e tudo mais? Vou gastar mais em cima disso aí. Quando eu não tenho muita variação, que é o sonho de todo gerente de produção, que a demanda não varia, que ele possa produzir sempre o mesmo, e aí ele não é penalizado com altas e baixas, aí o custo baixa também. E outro ponto importante é a visibilidade, que quer dizer quanto a minha operação tem de contato direto com o cliente. Por exemplo, se eu vou num hospital, se eu vou num hotel, eu estou o tempo todo interagindo com todas as pessoas, com todos os serviços do hotel, estou enxergando as coisas acontecer. Então tem muita visibilidade. Se a comida está ruim, eu já estou enxergando na hora. Se o atendente está mal-humorado, eu já estou percebendo. Se o cara não cuida bem das minhas malas lá, eu já estou percebendo. Então, alta interação. Agora, se eu vou na prateleira do supermercado comprar arroz, eu nem sei direito o que está acontecendo. Eu não enxergo os caras produzindo arroz, eu só enxergo ele na prateleira. Então, a gente diz que tem baixa visibilidade. Situações onde eu não preciso envolver muita mão humana, muito a interação humana, que esse é o caso normalmente da indústria, né? Então eu consigo redução de custo. Agora, onde eu tenho que botar pessoas para dar atenção, atender, como é o caso de um hospital, tem que ter atendimento humanizado, no caso de um serviço de um hotel, um serviço de turismo, então não adianta
preciso das pessoas, né, e essas pessoas, o custo delas normalmente é mais alto. Então, baixa visibilidade, baixo custo. São coisas que vocês, aonde eu vou usar isso? A gente vai ter que tomar muitas decisões diagnosticando essas características da minha operação, para saber se eu vou fazer um layout que permite maior volume, que permite maior visibilidade. Como é que eu consigo entender a minha operação para poder ter ou mais custo ou mais qualidade? Essas questões serão alvo dos nossos encontros aqui. Pessoal, então assim, sempre as responsabilidades dos gestores de produção são de caráter estratégico, claro que daí são ações mais de longo prazo. Eles têm como principais tarefas o planejamento e o controle. Eles têm que decidir quando, onde essas atividades vão ocorrer. E mais ainda, né? Quando alguma coisa não dá certo, eles têm que reagir isso e corrigir já logo. Olha, parou a máquina lá no meio da produção, e agora? Nós temos que entregar isso aqui no final da tarde, o que vão fazer? Faltou luz, ou deu um problema numa máquina? O cara tem que corrigir. A responsabilidade é do gestor de produção. Ele até pode ter outros colaboradores ali para ajudar ele, mas a responsabilidade é dele. Então, tem muita responsabilidade, sim, em todos os momentos, seja nos momentos de normalidade, seja nos momentos de anormalidade. Eles trabalham também muitas questões de melhoria. Hoje eu estava na Metalúrgica Mor, aqui de Santa Cruz, o tempo todo falando em melhoria contínua lá, para eles encaminharem algumas tomadas de decisão. Tá? Então, estava falando com quem? Com gestores de operação, gestores relacionados ao processo de melhoria deles lá. E envolve outras áreas, o que eu falei antes, vai falar com marketing, vai falar com o financeiro, vai falar com compras, embora compras normalmente faz parte da operação. O comercial fala bastante também. E, pessoal, existem hoje, inclusive, responsabilidades cada vez mais amplas, tá? Tem um videozinho, se não der para olhar hoje, vocês olhem no momento mais oportuno, que eu coloco os desafios da gestão de operações. Tá? Na verdade, os desafios das operações como um todo. E ali no meio disso está o gestor. Tá? Ele tem que saber trabalhar num mundo globalizado, onde a gente cada vez nos cobra mais responsabilidade ambiental, social, novas tecnologias, inovação, conhecimento, são temas presentes o tempo todo. Então é um cara que tem que estar sempre se atualizando, senão, quando vê ele está defasado, ninguém mais quer contratar ele. E pessoal, agora eu vou mostrar para vocês, né, já falei um pouquinho dos processos, já mostrei ali o caso da Unisc, tudo pode ser representado em forma de um processo de transformação, e o cliente percebe, principalmente na parte de serviços, mas mesmo quando ele tem pouca visibilidade, né, ele pode perceber, por exemplo, pelo prazo que a empresa entrega o produto para eles, né, que nem vocês agora. Ó. Muita gente está fazendo compra pela internet. Virou um hábito agora, nesse momento de pandemia. Né? Então, vocês contratam lá pelo e-commerce da empresa um celular e o cara promete para vocês que vai entregar em 10 dias úteis. Legal, tu espera, tu não tem muita visibilidade. Agora, se o cara entregar em 15 dias úteis, ou levar um mês até para entregar, tu está percebendo o atraso decorrente do processo, do mau processo que ele tem lá na logística dele. Tá? Então, mesmo sendo um produto onde a gente não tem a visibilidade do processo, a gente acaba percebendo. Então, os processos estão sempre presentes na nossa vida, é isso que a gente quer dizer, né? Na vida do gestor e na vida dos clientes, a gente tem que se preocupar com eles o tempo todo. E podem passar por várias áreas ou departamentos, né? Então, está aqui uma definição clássica, tá? O que é um processo? Um conjunto de atividades que transforma matérias-primas, trabalho humano, máquinas, em um produto. Já vimos antes, né? Em saídas, bens, serviços, informações, e aí expandindo um pouco mais, né? Dentro daquela responsabilidade mais ampla que eu falei para vocês, impactos ambientais, riscos à saúde e segurança. E aqui tem outras definições que eu sempre trago uma ou outra a mais, né? Só para completar, né? Mas está dentro da mesma lógica ali, né? Atividades realizadas dentro de uma sequência com algum objetivo, o objetivo principal, produzir um bem ou um serviço que tenha valor. O estudante tem que sair formado, o cara vai num show, né, ele entra desmotivado, tem que sair motivado. Né? Eu assisto um filme, entrei indiferente, saí emocionado, tem que ter um complemento para mostrar o valor agregado, que mexeu lá com o meu psicológico, com o meu estado de ânimo. Então, todos os processos vão sempre envolver pessoas, procedimentos, tecnologia. Tem algumas figuras clássicas que vocês vão sempre ver, não só aqui nos meus vídeos, e à medida que vocês forem evoluindo. Já mostrei isso aqui para vocês já sabem, entradas, transformação, saídas, tá? Ou outra forma, outro sinônimo disso aí, recursos, aí tem os transformados e os de transformação, processo, produtos ou serviços, aí eu estou usando produto no termo amplo, hoje em dia a gente utiliza muito isso. Como é que isso fica na Mor, na Metalúrgica Mor, que eu estava hoje lá, e daí me ocorreu, já joguei aqui no exemplo. Ó.
Recursos, matéria-prima, operadores, máquinas, né? Estou pensando lá no processo de fabricação de cadeiras lá deles, né? Cadeiras de praia. Muito bem. Então, eles têm lá, fábrica 1, fábrica 2, cada um é destinado, é especializado em produzir uma coletânea de produtos. Então, eles vão fabricar o quê? Daí as saídas, o produto acabado, a cadeira pronta. Essa é a função fabricação. Depois vai vir a logística, que é um outro processo que tem que pegar esse produto acabado e entregar lá no varejista, lá na Fubra, lá na Van, que é quem vai depois comercializar isso e levar até o consumidor. Aí já é outro processo. Então, está tudo interligado, pessoal. Olha aqui, ó, o que eu sempre mostro. Olha como a gente acaba visualizando uma operação, uma produção, até numa vitamina de banana, uma batida de banana em casa da gente. Está aqui, ó, entradas. Sempre gravem a vitamina de banana que vocês vão saber tudo sobre o processo de transformação. É um bom mnemônico ali, né? Quais são as minhas entradas? Estou colocando algumas aqui, não estou colocando todas. Isso aqui é uma representação assim mais para separar alguns termos aqui, né? O leite, o açúcar. Tá? Essas entradas eu preciso. Legal. Então, vou chamar isso aqui de entradas, ou recursos. Isso aqui vai entrar num liquidificador. Eu poderia até colocar como uma entrada também, mas na minha representação aqui eu coloquei como parte do processo, porque a gente já visualiza aqui o liquidificador funcionando e fazendo a mistura. Tá? Isso aqui a gente então chama de transformação, claro, tem um invisível aqui, que é o operador, eu, lá na minha casa, ou enfim, se for num restaurante lá, o preparador de vitaminas, que também vai ter que estar treinado, vai ter que ter procedimentos para saber fazer lá a vitamina corretamente. Tá? Então, esse é o processo. O método, a receita de fazer a vitamina, que nem a metodologia de ensino que a gente falou antes, no caso da Unisc, fazem parte do processo. E, no final, eu vou ter aqui as várias saídas, que é a vitamina pronta, tá? Bonitinha ali, pronta para ser consumida. Okay? E aí o consumidor vai lá e bebe e fica feliz da vida. Né? Mas eu também tenho lá impactos sociais e ambientais, como a gente viu. Né? Eu vou ter que lavar esse copo depois de usado, ele vai gerar um efluente, né? Esse efluente tem que ser tratado, seja pelo setor público, ou seja por uma estação de tratamento de efluentes, aí pensando mais, uma situação mais avantajada. Né? E vou ter impactos sociais, né? Eu quero que o operador que está gerenciando, que está cuidando aqui do liquidificador, quando ele for limpar as pazinhas aqui na hora de lavar, aquilo ali você sabe que é afiado, ele não corte o dedo, né? Eu quero que eles façam isso com segurança, porque eu não quero que ele vá lesionado para casa. Né? Se ele for lesionado, eu estou gerando um impacto social negativo. Quer dizer, eu mudo, inclusive, as minhas pessoas, né? A saúde, por isso que se preocupa tanto hoje nas organizações com saúde e segurança. Então, isso aqui é uma representação simples, clássica que eu tenho, né, de entender aí um processo. E tem interação com o ambiente externo também, né, pessoal? Tá? O mercado muda, oferece riscos, oportunidades. Olha aí o momento de pandemia, né? Quanta empresa mudou de vida para pior ou para melhor agora durante essa pandemia. Quem vendia máscaras provavelmente está muito feliz, álcool gel, né? Já eu tenho clientes aí do setor do turismo que só agora que os caras estão dando uma respirada, os caras apanharam um monte aí nesse período, porque não ia ninguém mais em hotel, ninguém mais viajava de ônibus e tudo mais, né? Então, o mercado, a tecnologia, as legislações, as restrições, restrição, tempo que vocês vão ouvir falar muito, internas ou externas, elas acabam afetando os resultados do meu processo. Então, o gestor de produção tem que pensar nisso também. Aqui é só para mostrar, ó, eu posso ter vários processos na empresa, sendo que a saída de um, às vezes, é a entrada do outro. Falei antes da MOR, né? A produção gera a cadeira, o produto pronto, o produto acabado, bonitinho, embalado lá. Normalmente a caixinha lá da MOR é uma caixa que vai 10 cadeiras. Aí vem o processo de logística, pega essa cadeira no estoque, dependendo que o varejista lá, a Van encomendou, sei lá, 10 mil cadeiras para espalhar pelo Brasil inteiro. Aí o processo de logística da MOR vai ter que fazer isso aí. Ela vai transformar a localização da cadeira. Ela estava lá no estoque da MOR, foi parar lá no estoque da Van, em vários locais do país. Tá? Transformação também. Tá? Então, entradas e saídas se confundem dentro de uma organização. E também, né, pessoal, se eu quiser ir mais longe, até numa cadeia de fornecimento. Eu dou a disciplina de logística, lá a gente trabalha isso. Se eu quiser, eu posso considerar a minha relação com o meu cliente, com os meus fornecedores, eu estando aqui no meio, né, como um grande processão. Posso fazer isso também. Tá? Que vai tornando cada vez mais complexo o trabalho do gestor. Mas tem empresas hoje que governam toda uma cadeia produtiva. Por exemplo, as cigarreiras aqui em Santa Cruz. Eles têm tudo muito bem controlado em relação à processadora de tabaco, e essas, por sua vez, ao produtor de tabaco. E, da mesma forma, no lado da demanda, né, os caras têm tudo muito bem arranjado com seus distribuidores de cigarro, os pontos de venda, as empresas de logística, quer dizer,
Se tu não sincroniza tudo isso, e isso é gestão de operações também, gestão da produção, só que num aspecto bem amplo, envolve vários conhecimentos. E se eu não faço isso, quando vê, tem demanda, tem gente querendo comprar cigarro, no caso, né, e não tem produção que chega de tabaco na outra ponta. Então, essa visão ampla, cada vez mais também está presente nas organizações. Aqui é um exemplo, só para repetir tudo que nós já falamos, sintetizar, né, tá? Se eu quiser usar outros termos, então eu tenho aqui fornecedor, que seria um responsável pelas minhas principais entradas, a organização, que é o processo propriamente dito, a operação, e o cliente que leva, então, o produto do meu processo ou serviço. Aqui o meu processo, a minha empresa, tá? Vocês estão vendo que as coisas interagem, são vários processinhos, né, mas eu estou representando na forma de um fluxograma. Tá? O cliente, então, leva o produto, eu entrego para ele o produto, essa operação F aqui é a última que libera o produto, e o fornecedor entrega os meus insumos, minhas matérias-primas, os componentes, dependendo do tipo. Tá? Então, essa operação que faz esse processo aqui é a operação A. E aí eu vou precisar de gente, controles, medições, né, sistemas, ambiente, falamos há pouco do ambiente externo e interno. O pessoal que tem a operação agrícola, né, precisa do São Pedro lá para ajudar na chuva, não ter seca, enfim, não ter muito vento, tem estações do ano para fazer isso. Materiais dos mais diversos, né, equipamentos e métodos de trabalho. O método, como eu falei, a metodologia de ensino, a receita da vitamina de banana, o jeito da MOR montar uma cadeira para ser uma cadeira resistente, que é o know-how da MOR, está tudo descrito num procedimento lá. Aí entram os métodos de trabalho. Sem isso, o pessoal não tem produto. Então, está aqui genericamente na entrada, transformação, saída. Bom, estamos terminando, então, a nossa exposição inicial, pessoal. E agora vocês ficam com o tema de casa. Não precisa entregar. Semana que vem, se vocês quiserem, eu fiz um aqui, professor, tá certo? Faz um esboço lá, um rascunhão à mão, a lápis mesmo. Ou quem quiser fazer uma coisa mais bonitinha, faz no Word, ou tem outros softwares aí que usam fluxogramas, né? Então, fica a critério de cada um. Eu estou mais preocupado com o conteúdo. Quando eu digo uma atividade da rotina da vida de vocês, pessoal, vocês podem pegar a empresa que vocês trabalham, tentar identificar ela dentro do processo de transformação. Quais são as entradas da minha empresa? Qual é o processo? Que nome eu dou para esse processo? Fabricação, montagem, atendimento ao cliente, enfim, aí use a linguagem de vocês. Normalmente as empresas batizam, né, os seus processos com algum nome lá que todo mundo entende. E quais são as saídas? Entrega produto e serviço, entrega só serviço, tá? Entrega informação, tá? Então isso é importante. Faça um esboço, vai ser um primeiro exercício, não vai ter erros, não se preocupem com isso, mas ajuda vocês a compreender, ok? Então tá, pessoal, assim, muito obrigado. Até mais, então, pessoal.